Fala, povo! Boa noite, como é que vocês estão? Tudo direitinho? Já passaram aquele cafezinho quentinho para assistir a aula e dar aquela energizada? Já abriram os cadernos, pegaram a canetinha, aquelas canetinhas coloridas para fazer o desenho, aquele famoso lettering que eu sei que você, estudante profissa, faz, que para postar depois no seu Estudigram. E se postar a anotação, aí tu marca o professor aqui, né? Porque a gente tá sempre naquele biscoito, querendo aquela divulgação, querendo aqueles seguidores para ganhar. Se você viu a live, você vai lembrar. Patrocínio de pizza, né? Porque a vida é feita de comer besteira. Então, me segue lá também no Instagram, Exatas com João. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor João Alves, eu sou professor de Física e componho a equipe de Natureza aqui no Acelere no Enem, tá? Se você perdeu a aula passada, que é a aula de número 1, aconselho fortemente você voltar a assistir lá, mas depois dessa, tá? Termina essa que vai dar para acompanhar bem e depois volta para a aula 1 que vai fixar melhor os conceitos que você vai ver nessa aula de hoje. Se você está acompanhando fielmente o calendário de aulas aqui do Acelere, então, prazer, novo aprovado aí do Enem desse ano. Espero ansiosamente para ver você de cabeça raspada e sem sobrancelha, viu? Tem essa de não vou raspar não. Vai raspar sim, porque a vida é uma só e tem que curtir o momento desse jeito. Beleza? Então bora para a aula de física. Mas antes, me diz aí, vocês estão assistindo essa aula de onde? Vocês são de onde? De onde é que vocês estão vendo essa aula aí de física? É daqui da região Nordeste, da região Sudeste, do Sul, de que estado? Por onde é que você nos assiste? Vocês estão bem? Estão tudo direitinho? Vamos conversando, dialogando aí no chat, que aqui a gente pode fazer esse momento de interação, tá bom, galerinha? Olha só, na aula 1, a gente entrou no conteúdo de física através da cinemática, tá? Cinemática nada mais é do que a área da física que descreve os movimentos. Eu ensinei para vocês que para descrever os movimentos, eu precisava de 3 características. São elas posição, velocidade e aceleração. Falamos o que é cada uma dessas coisas, mas eu vou te ajudar e vou dar uma relembrada nos conceitos de velocidade e de aceleração, tá? Velocidade média nada mais é do que um dado, uma informação que me diz o seguinte: quanto que eu estou me deslocando em um intervalo de tempo. Essa é a ideia de velocidade média. Quanto que eu me desloco, quanto que eu ando por um período de tempo. As unidades de medida que a gente usa para essa grandeza é quilômetros por hora e metros por segundo. Eu ensinei a vocês como transformar de uma para outra, tá? Possivelmente nas questões de hoje a gente vai fazer isso e dar uma boa relembrada. Já a aceleração é uma grandeza que descreve a mudança da velocidade. Sempre que eu falo de aceleração, eu falo de mudança de velocidade. Tanto que a continha é ΔV por ΔT, quanto que a velocidade variou por um período de tempo. Lembra que a medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, sempre que a gente fala de aceleração, lembre de colocar a velocidade em metros por segundo, senão sua conta vai dar errada, como eu botei a casquinha de banana na questão da aula anterior. Você que viu a aula anterior, tá, eita, João disse isso mesmo, rapaz. Foi bom que deu uma relembrada agora pra gente seguir na próxima aula, tá? Hoje, como cinemática é descrever os movimentos, hoje a gente vai entrar no primeiro tipo de movimento, galerinha, para ser descrito. Tem ninguém vendo, não? Vou te dar um bisu. Não diz pra galera, não. Guarda aí no teu coraçãozinho. Muita gente tem um trauma de cinemática porque cinemática parece um zoológico de movimentos. Eita, João, tem muito movimento. É movimento vertical para cima, vertical para baixo, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, circular. Jesus, eu não vou saber tudo isso não, vou morrer. Calma. A realidade é que cinemática tem 2 movimentos. O resto é tudo uma cópia barata. Cinemática tem movimento uniforme, que é o tema da nossa aula de hoje, e movimento variado, que é o tema da nossa próxima aula. Se você aprender esses 2, você vai entender todo o resto. Olha, não é promessa de político, não. Não é promessa de campanha, não, mas é verdade. Se você manjar de movimento uniforme e de movimento uniformemente variado, você vai manjar de toda a cinemática. De toda, tá? Então se liga na aula de hoje e se liga na próxima aula. Na aula de hoje, a gente vai ver o famoso movimento retilíneo uniforme. João, eu via isso no colégio e meu irmão não fazia a menor ideia do que era essa bexiga. Parceiro, é só olhar para o título. Olha para o título. Movimento retilíneo. Quer dizer que a trajetória
Aula passada nós definimos o que é trajetória. A trajetória nesse movimento é uma trajetória em linha reta, tá? Mas isso não vai mudar muita coisa nas nossas questões. A última palavra é importantíssima. Movimento retilíneo uniforme. Quero que vocês me digam uma parada aqui no chat, joga aí no chat. Pessoas, o que significa uniforme? A aula de física agora virou português. O que significa uniforme? O que é uniforme? Não bota que é a farda do colégio não, vai, em nome de Jesus. Eu sei que você ia fazer essa piada, eu sei, porque eu já ouvi essa aí antes. Uniforme é a farda do colégio, professor. Não é não, rapaz, bota outra coisa. O que é uniforme? Tô vendo aqui, deixa eu ver. Estão colocando aí no chat. Pessoas, uniforme é uma coisa que não muda. Uniforme é uma coisa que é constante. Sempre que eu falo de algo uniforme, é algo que tem... Uni vem de unicidade, de uma só. Forme, você lembra de forma. É algo que só tem uma forma, que não muda. Se eu estou falando que o movimento ele é uniforme, tem alguma coisa nesse movimento que não muda. Sabe quem é essa coisa? É a velocidade. Eu não disse para ninguém, mas tu tá ouvindo. É a velocidade. Deixa eu passar aqui para você ver as características. Galerinha, sempre que eu falo de movimento uniforme, o primeiro dado é o seguinte, olha. Nesse movimento, a velocidade é constante. Primeira coisa. Sempre que eu falo de movimento uniforme, eu estou falando de um movimento com velocidade constante. Deixa eu te adiantar uma parada. No Enem, a questão não vai dizer assim, ó. Considere um carro em movimento uniforme. Geralmente, a questão não diz isso. A questão diz assim, ó. Considere um carro com velocidade constante. Opa! Se a velocidade é constante, o movimento é uniforme. Sacou o que eu estou dizendo? Ele não vai te dar o nome do movimento. Ele vai te dar a característica. É como se eu dissesse assim, ó, eu tenho um bicho aqui, ó. O bicho tem rabo, ele late, anda com 4 patas. Eu não sei qual é o bicho não, mas ele late. É um cachorro, né, galera? É um cachorro. Só que eu não te disse que era um cachorro, eu te dei as dicas. O Enem faz a mesma coisa, porque o Enem ele quer lhe aperrear, né? O Enem ele tem um objetivo muito claro na vida dele, que é aperrear você. Então, em vez dele dizer que está em movimento uniforme, ele te dá dicas. E a principal dica é essa. Pegou uma questão que diz que fulano está se mexendo com velocidade constante, é movimento uniforme. Primeira característica, velocidade. No movimento uniforme, a velocidade não muda. Como é que eu calculo essa velocidade? ΔS por ΔT. Vimos isso na aula passada. Belezinha? Aí a gente já vai para a próxima característica. Lembra que descrever um movimento é descrever velocidade, aceleração e posição? Lembra disso? Velocidade constante, vai ter sempre o mesmo valor. Ela não muda, tá? Calcula como? ΔS por ΔT. Segunda coisinha. Aceleração. E eu quero apelar para sua lógica, rapaz. João, eu sou ruim de lógica, viu? Não, mas até se for ruim de lógica, isso aqui tem muita lógica, dá para você pegar no ar. Aceleração é a grandeza que descreve a mudança da velocidade. Me ouviram? Mudança da velocidade. Sempre que eu falo de aceleração, eu estou falando de mudança de velocidade. No movimento uniforme, a velocidade não muda. Olha, aceleração é o cara que muda a velocidade. Nesse movimento, a velocidade não muda. Logo, eu não vou ter aceleração, galerinha. No movimento uniforme, a aceleração é nula. Não tem aceleração. Percebe que é uma parada que tem todo sentido? Se a aceleração muda a velocidade, mas a minha velocidade não está mudando, é porque eu não tenho aceleração. Por isso que lá na tela inicial, olha a tela inicial de novo. No GIF da tela inicial, deixa eu botar e voltar para vocês verem o GIF. No GIF, tem um astronauta aí, ó, vagando pelo espaço, por um motivo. Para eu ter esse tipo de movimento, eu tenho que ter um movimento numa região onde não tenham forças atuando resultantemente no corpo. Tipo, não tem atrito, não tem resistência do ar, não tem nada. Porque se tiver essas forças freiam o corpo. Imagina que eu estou numa região do espaço onde a gravidade é desprezível, tá? Aí eu vou e jogo uma bolinha. Tuf! Essa bolinha vai sair andando com velocidade constante em linha reta, até chegar em algum lugar que tem um campo gravitacional que puxe ela. Mas enquanto ela não chegar nesse tipo de região,
ela vai andar em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Então, olha, primeiro, velocidade constante. Segundo, não tem aceleração. João, já descrevi velocidade, já descrevi aceleração, falta descrever a posição. Na posição eu quero que tu se ligue no quadro, tá? Olha aqui para o quadro que a gente vai fazer uma continha para eu mostrar essa conta aí, essa parada da descrição da posição. Olha lá, deixa eu jogar aqui para o quadro. Quando eu falo de posição, galerinha, eu quero descrever onde aquele carrinho vai estar em cada instante de tempo. Para cada instante de tempo, eu quero saber onde o carrinho vai estar. Essa é a treta da posição, tá? A gente sabe que, como é um movimento, a posição está mudando. Se a posição não mudar, ele não está em movimento. A gente quer descrever como isso acontece. Eu vou pegar a equaçãozinha da velocidade e vou dar um copia e cola aqui, ó. Velocidade, a gente viu que era ΔS, ó. ΔS por ΔT é igual a velocidade. A gente viu isso, tá? Eu estou interessado em quem? Na posição. Eu estou interessado na posição. Se eu quero a posição, o ΔT que está dividindo, eu vou passar para o outro lado e ele vai multiplicando. Beleza? ΔT não está dividindo? Ele vai passar multiplicando. Então eu vou ter o seguinte. Do lado esquerdo ficou o ΔS. Do lado direito ficou velocidade vezes ΔT. Você que tem dificuldade com matemática, presta atenção que eu vou fazer bem devagarinho. ΔS por ΔT é a velocidade. A gente viu isso na aula passada, não foi? ΔS por ΔT é a velocidade. Só que agora eu estou interessado em quem? Eu estou interessado na posição, no cara que está aqui, ó, nesse S. O ΔT que está dividindo, o S, eu jogo para o outro lado multiplicando. Do lado esquerdo ficou ΔS. Do lado direito, V multiplicado pelo ΔT. Agora tem um segundo detalhe. Na aula passada a gente falou disso, por isso que a aula passada é tão importante. ΔS não é posição. ΔS é deslocamento, galerinha. ΔS é variação da posição. Então, ó, no lugar de ΔS, eu poderia colocar assim, ó. Posição atual ou final menos posição inicial. Essa é a definição de ΔS. ΔS é posição final menos inicial. ΔS é deslocamento, não é posição, tá? Então, no lugar aqui do lado esquerdo da equação, onde tem ΔS, eu vou substituir por S menos S0. Acompanha comigo, olha. Eu tenho que S menos S0, eu botei esse cara no lugar do ΔS, tá? É igual a velocidade vezes tempo. Agora as coisas ficam mais claras. Presta atenção aqui comigo, tá? Presta atenção. Solta esse Instagram maldito do inferno e olha pra cá. S é a posição, é o cara que eu quero. Eu não quero a posição? Tá aqui o S. S0 é a posição inicial. É de onde eu saí, basicamente isso. V é a velocidade, T é o tempo. Eu não quero a posição? O S0 está aqui, ó, com um sinal de menos, está subtraindo. Eu vou jogar para o outro lado e esse cara vai com sinal de mais. Ele não estava menos? Ele vai com sinal de mais. Aí eu encerro o rolê. Do lado esquerdo ficou a posição. Igual. Do outro lado, S0 mais velocidade vezes tempo. Eu sei que você está perguntando cadê o delta. Calma, eu vou lhe dizer. Deixa eu terminar aqui, ó. Essa é a equação da posição, que a gente chama carinhosamente de sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. João, por que aqui tinha um delta e aqui tu não colocou? Vai ter livro que vai botar delta T, vai ter livro que vai botar só T. O importante é você saber o seguinte, olha. O T que está aqui é o tempo que durou o movimento. Imagina que tu saiu de casa de 1 da tarde e se movimentou até às 5 da tarde. O T aqui não é 5, né? De 1 às 5, o T, 4 horas, tá bom? Se liga nisso. Posição do carro vai ser
posição inicial mais velocidade vezes tempo. Isso é a famosa equação do sorvete. Equação do sorvete. S0 mais VT. Com ela, a gente descreveu o movimento uniforme. Deixa eu voltar aqui para o meio. Se liga. Para descrever o movimento, eu precisava de 3 coisas. Velocidade, aceleração e posição. Velocidade é constante, não tem aceleração e a posição é dada pela equaçãozinha do sorvete. Essas 3 coisas cabem em um post-it que você bota no seu caderno para lembrar de movimento uniforme, tá? Sempre que eu falar de movimento uniforme, você lembra dessas 3 coisas. E aqui eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar por quê? Por quê? O João ele é professor, estudante, muitas coisas, e nas horas vagas a gente faz um bico de cantor. Mentira, faz bico de cantor nenhum. Mas a gente tem uma criatividadezinha. Eu sou daqui de Recife e região. A galera daqui e a galera do Brasil e do mundo todo conhece o maior bloco carnavalesco que existe, que é o bloco do Galo da Madrugada. E todo mundo conhece a música do Galo da Madrugada, que é aquela "Ei, pessoal, ei, moçada". E eu não lembro o resto da música não, tá? Porque depois que eu fiz a paródia, aí eu desaprendi a música original. E até hoje eu não lembro da música original. Mas eu lembro que é o "Ei, pessoal, ei, moçada". Esqueci. Carnaval começa no Galo da Madrugada. É exatamente isso, tá vendo? A ajuda dos universitários. Essa é a música original. Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval começa no Galo da Madrugada. Essa é a original. A paródia que tu vai aprender é assim, ó. Ei, pessoal, ei, moçada, vem que João te ensina a aprender a cinemática. Sacou? Vem que João te ensina a aprender a cinemática. Esse é o refrão. Mas a parte importante é a primeira estrofe lá, que é não sei que já tá surgindo, que eu não lembro o resto. Mas na gente vai ser assim, ó. O movimento uniforme é facinho de aprender, então se liga logo aí. A velocidade é constante, não tem aceleração e sorvete é a posição. Ei, pessoal. Aí nessa hora alguém jogou cerveja pra cima, alguém deu um murro na cara da outra pessoa, aí alguém beijou a namorada de alguém. É porque carnaval é assim, né, minha gente? Carnaval é desse jeito. É esse clima, é essa emoção que une as pessoas. Então olha a paródia, fica assim, ó, juntando o refrão com a estrofezinha do conteúdo. É bom que ela é bem curtinha e você lembra, rapaz. Música tem que ser bem pequenininha, porque aí você lembra. Você vai dormir e fica martelando aquilo na sua cabeça. Bora do refrão. É assim, ó. Ei, pessoal, vem, moçada, vem que João te ensina a aprender a cinemática. Ei, pessoal, ei, moçada, vem que João te ensina a aprender a cinemática. O movimento uniforme é facinho de aprender, então se liga logo aí. A velocidade é constante, não tem aceleração e sorvete é a posição. E começa a pancadaria, né? A gente se controla porque senão eu vou quebrar as coisas do estúdio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Mas deu pra segurar? Depois tu volta à aula, copia a letra e fica cantando aí pra tu lembrar. Ó. O importante é: a velocidade é constante, não tem aceleração e sorvete é a posição. Pronto, acabou, é só isso. Só isso. O resumo da aula toda é esse verso. Entenderam isso? Então, isso vai ser muito útil na resolução dos problemas, tá, galerinha? Olhando para a tela, para eu terminar o conteúdo e meter bronca nas questões, você vai ver o seguinte. O único gráfico que vai ser relevante para o movimento uniforme é o gráfico de posição por tempo, tá? Gráfico de posição por tempo. Esse gráfico pode ser uma retinha ascendente, uma retinha que está crescendo, ela é crescente, ou uma retinha descendente ou decrescente, tá bom? Quando eu tenho uma retinha crescente, eu tenho um movimento que a gente chama de progressivo. O que é isso? Progressivo quer dizer que a velocidade é positiva. O cara está andando para frente. Movimento progressivo, velocidade positiva. Retinha cresce. Já quando a retinha decresce, eu tenho um movimento retrógrado. A velocidade é negativa, o carinha está andando para trás. Basicamente isso, tá? No gráfico de posição por tempo, pode ser uma retinha crescente ou uma retinha decrescente. Não pode ser uma reta horizontal, tá? Uma retinha na horizontal quer dizer que a posição não muda. O cara nem anda para frente, nem anda para trás.
Outra coisa, se você pegar uma questão e o gráfico de posição por tempo for uma curva, feita uma parábola, não é movimento uniforme, é outro tipo de movimento. No movimento uniforme, o gráfico da posição por tempo é uma reta. E aqui para a galera que gosta mais da parte aprofundada da matemática, por que é uma reta? Lembra que a posição é um sorvete, S0 mais VT? Olha, tem T elevado a 1. S é uma função de t, função do primeiro grau. Gráfico da função de primeiro grau é uma reta. Por isso que a posição por tempo no gráfico fica uma reta, tá? Se cresce, movimento progressivo, velocidade positiva. Se decresce, movimento retrógrado, velocidade negativa. Deu para sacar isso, povo? Bora meter bronca nos exercícios, tá? Agora é hora da gente praticar. Vamos colocar a mão na massa. Lê comigo aí na tela enquanto eu vou apagando o quadro, hein? Vai lendo enquanto eu apago aqui o quadro. Se liga aí. Questãozinha bem direta aí de movimento uniforme, que vai trabalhar os conceitos de velocidade média. Então se liga que essa questão é bem importante, tá? Vou só terminar de apagar o quadro e a gente resolve ela juntos. Bora ler juntos. Após uma chuva torrencial, as águas da chuva desceram o rio A até o rio B, percorrendo cerca de 1.000 quilômetros. Sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente, ele quer o tempo, né? Em aproximadamente quanto tempo? Bora fazer isso juntos? Não é uma questão difícil, hein? Não é uma questão difícil. A questão diz o seguinte, quais são os dados da questão? A água vai andar 1.000 quilômetros, então o ΔS, a distância que essa água vai andar, ΔS é 1.000 quilômetros. E a velocidade que essa água percorre esse trajeto é de 4 quilômetros por hora. Ele quer saber qual é o tempo. Essa é a pergunta dele. Em quanto tempo esse trajeto vai ser realizado? Galerinha, velocidade, ΔS e ΔT, a gente já sabe que equação utilizar, tá? Velocidade vai ser ΔS por ΔT. E nessa questão especificamente, eu tenho a velocidade e o ΔS, eu vou querer o ΔT. Então o ΔT está aqui embaixo, eu jogo ele aqui para cima, a velocidade está aqui em cima, eu jogo para o outro lado e ela vai para baixo. O tempo vai ser basicamente, olha, ΔT... Eita! Deixa eu botar o piloto roxo que ele está mais escurinho. ΔT vai ser ΔS dividido pela velocidade. ΔS são 1.000 quilômetros dividido por 4 horas. 1.000 dividido... Desculpe, 4 quilômetros por hora. 1.000 dividido por 4, galerinha, vai dar 250 horas. Esse é o tempo. Olha na tela lá as alternativas. Olha as alternativas. Tem 250 horas? Tem não, parceiro. É claro que não tem. Sabe por que não tem? Na aula passada eu disse uma coisa para vocês que era o seguinte. Galera, as contas de movimento uniforme de velocidade média geralmente não são difíceis. Então a questão vai querer lhe complicar, sabe aonde? Na unidade de medida. Tu achou um tempo que está em horas, aqui ó, esse tempo está em horas, mas as alternativas da questão está com o tempo em dias. Poxa, João, eu achei em horas, mas é em dia, e agora? Parceiro, tem que passar de horas para dias. Mas eu usaria uma lógicazinha, viu? Tu pode dividir direto, né? Cada dia tem 24 horas, então 250 dividido por 24, você chega no resultado. Mas eu gosto de pensar um pouquinho. Cada dia tem 24 horas. 10 dias, olha, seria 10 vezes 24, que daria 240 horas. 10 dias seriam 240 horas. Ali deu 250. E a questão quer aproximadamente. São 10 dias e sobram 10 horas. Nem completa o 11º dia. Então, como ele quer aproximadamente, olha, 250 horas, vai ser, né? Aproximadamente 10 dias.
Se você quiser, você poderia fazer a divisão, 250 por 24. Ou você poderia pensar um pouquinho, 24 horas é um dia. Se fossem 10 dias, seria 24 vezes 10, 240, que dá muito próximo do resultado, muito próximo. 240 horas, 10 dias, já dá bem pertinho. Como ele quer aproximadamente, a gente já joga a resposta, que lá na questão seria que letra? Letra B de boa. Eu vou passar no Enem, receba você que está escutando aí, ó. Você que está estudando, imparável, o estudante da caneta da Bic, é o melhor do mundo, rapaz. Então, você que recebeu aí, ó, 10 dias, gabarito, letra B, primeira questão, hein? Primeira questão. Anota aí no quadro, enquanto eu vou passando aqui para a próxima. Fica de olho, comenta aí com a galera, fala aí com a galera do chat. Vamos para a próxima questão aqui, ó. Já passei para a próxima, hein? Joga na tela próxima, que essa segunda questão a gente vai fazer olhando para a tela, hein? Basicamente, não vai precisar conta, não vai precisar quase nada. Questão do vestibular da Mackenzie diz o seguinte: uma partícula descreve um movimento uniforme cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t. S igual a menos 2 mais 5t. Isso aqui, galerinha, é um sorvete, tá? Isso aqui é um sorvete. Aí ele diz assim: com S em metros e T em segundos. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade da partícula é. Ele quer a velocidade. Ele quer a velocidade. Não tem arrudeio. Eu disse que não ia para o quadro, mas eu vou só um pouquinho. Deixa eu apagar um pedacinho do quadro que a gente consegue desenrolar essa questão. Eu vou apagar só aqui em cima. Se liga só. Você que já desenrolou a resposta, você acha que dá quanto? Qual é a letra aí que seria o seu chute? O seu chute não, rapaz, que eu sei que vocês não vão chutar, né? Vocês vão olhar e vão dizer: meu irmão, isso aí é mais fácil do que empurrar o bêbado da ladeira. Não que eu esteja estimulando a empurrar bêbados de ladeiras, mas em teste seria alguma coisa fácil. A menos que o bêbado seja Anderson Silva. Aí eu não aconselho você a empurrar da ladeira, não. Não aconselho. Nem o Charles do Bronx, que é atual campeão do UFC aí, o brasileiro. Aí eu também não aconselho você a empurrar ele da ladeira. Mas olha cá, ó, olha cá. Ele me deu essa função de posição. S é igual a menos 2 mais 5t. E eu sei, meus amores, que isso aqui é um sorvete. Olha aqui, ó. S igual a S0 mais VT. Aqui, meu filho, é comparação. Menos 2 é o termo independente, que é S0. V é o cara que multiplica o tempo. V é igual a 5. V é igual a 5 metros por segundo. De onde é que eu tirei isso? Só comparando a função. Ele não me deu a função horária da posição. Função horária da posição é o nome chique do sorvete, tá? Sorvete é o nome popular. O nome rebuscado é função horária da posição. S0 é o termo independente, é o cara que aparece sem o tempo, menos 2. A velocidade é o cara que multiplica o tempo, que nesse caso é o 5, positivo. Olha nas alternativas lá. Nas alternativas C e D, tu tem 5 metros por segundo. Só que na letra C diz que o movimento é progressivo, na letra D diz que o movimento é retrógrado. Agora olha para mim, detalhe que a gente viu há poucos minutos atrás. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. E lá está mais 5t. Então, ó, positivo, movimento progressivo. Velocidade igual a 5 e o movimento é progressivo. Isso você encontra na letra, olha aqui, ó, letra C, galerinha. Letra C. 5 metros por segundo e o movimento é progressivo. Nota que era uma questão conceitual. Se tu lembrasse da função horária de posição, que é o sorvete, tu bateu o olho, opa, velocidade é 5, tá com sinal de mais. 5, progressivo, acabou, letra C. Percebe? O aluno que está ligado aqui na aula do Acelere, ele não cai nessa casca de banana, porque eu já tô ligado, parceiro. Eu tô ligado nas fuleiragens do Satanás. Aí eu já boto nas questões para você não cair na fuleiragem, entenderam? Então fiquem de olho para não cair nesse tipo de fuleiragem. De boas? Anotaram direitinho? Vou passar para a próxima, hein? Terceira questão da aula de hoje. Note que hoje tem muita mão na massa.
Questão 3. Quero que vocês vão lendo aí. Ó. Vão lendo enquanto eu vou apagando aqui o quadro. Vou apagar o quadro um minutinho. Vão lendo a questão. Essa questão 3, eu diria que ela é um pouco mais sofisticada. Ela exige da gente uma compreensãozinha um pouquinho mais aprofundada. E eu vou usar essa questão para dar uma dica sobre uma coisinha chamada de movimento relativo ou velocidade relativa, tá? Por meio dessa questão, a gente vai aprender como usar um bizu que facilita bastante, chamado de velocidade relativa. Vai lendo a questão enquanto eu apago o quadro e a gente já vai ler junto. Vamos ler a questão juntos. Questão que caiu na Federal de Santa Maria, o FSM, e diz o seguinte: no instante em que um caçador dispara uma flecha contra a sua presa, que se encontra a 14 metros de distância, ela corre tentando fugir. Se a flecha e a presa se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido com velocidades de módulos 24 metros por segundo e 10 metros por segundo, respectivamente, o intervalo de tempo levado pela flecha para atingir a caça em segundos é quanto? Você que leu essa questão pode ter olhado e dito, meu irmão, acho que essa questão é meio difícil. Essa aí é mais complicadinha. Mas sempre que parece complicado, o que é que a gente faz? Pega os dados e desenha. Desenha que o negócio fica mais claro, tá? Então eu vou desenhar aqui, ó. Tá aqui o chão. Alguém disparou uma flecha. Tá aqui a flecha. Contra uma presa. A presa vai ser uma bolinha. Tá de bom tamanho. Imagina que é um tatu que se enrolou e saiu rolando por aí, tá? Eu tenho uns alunos do colégio que dizem que é o Sonic. É o Sonic que virou e saiu correndo. Então aqui, ó, eu tenho a velocidade da flecha, que é 24 metros por segundo. E eu tenho a velocidade do Soniczinho aqui, ó, da caça, que é 10 metros por segundo. A questão me diz que a distância entre eles, essa distância é de 14 metros. E a questão quer saber assim, ó, quanto tempo vai levar para essa flecha atingir esse cara? Primeira pergunta, vai atingir? Vai, né, galera? A flecha tem uma velocidade maior do que a da presa. Então, uma hora essa flecha vai chegar lá. Uma hora vai bater. Se a velocidade é maior, uma hora ela chega. A gente tem duas formas de resolver essa questão. Duas formas. O jeito tradicional e o jeito da malemolência, o jeito de quem manja. Eu vou mostrar os dois jeitos. O tradicional e a malícia. Beleza? Vou dividir aqui, eu vou até dar muito espaço para o tradicional. O tradicional precisa de muita conta. A malícia é só para quem manja. É o estilo das ruas, parceiro. É só para quem manja dos Paranauê. Olha para cá. Eu quero que a flecha encontre a presa. Não quero isso? Eu quero saber quanto tempo leva para a flecha bater na presa. Vocês concordam que quando a flecha bater na presa, para quem assistiu Game of Thrones, lembram lá daquela última temporada? O irmãozinho do Jon Snow, parceiro, que soltam ele para ele correr e ficam jogando flecha no pirraia. Para quem não assistiu ainda, desculpe o spoiler, tá? Nos próximos 15 segundos você não escuta o que eu tô falando. Eu avisei, eu fui legal. E olha que Game of Thrones acabou faz tempo. Não era nem pra avisar mais. Aí ficam jogando flecha no pirraia, e o pirraia, em vez de sair correndo em zigue-zague, pra não tomar uma flechada, sai correndo em linha reta igual um otário, e a flecha pega nele. A culpa foi só dele, aquilo ali, a culpa foi só dele. Imagina que aqui é a mesma situação, tá ligado? É a mesma situação. Só que eu não vou dizer que isso aqui é uma criança correndo, porque é meio pesado. Mas bora lá. Concorda que pra flecha bater na presa, quando ele bater, ambos vão estar na mesma posição? Mesma posição, ó. Ambos se encontraram, estão na mesma posição. Então eu posso dizer assim, ó, a posição da flecha é igual à posição da presa. Da presa ou do... Ele usou o nome presa? Usou o nome presa, eu vou usar presa, tá? A posição da flecha tem que ser igual à posição da presa. Aí você diz, João, como é que eu acho essa posição? Posição é igual ao sorvete. O sorvete da flecha vai ser igual ao sorvete da presa. Então, vou botar assim, ó. S0 da flecha
mais a velocidade da flecha vezes o tempo, olha, a posição virou o sorvete, ó. S0 mais VT é igual à posição inicial da presa mais a velocidade da presa vezes o tempo. Parece uma conta difícil, mas não é não, tu tem tudo. Você tem tudo, olha. A posição inicial da flecha, imagina que isso aqui é uma régua. Aqui é a posição 0, aqui é a posição 14, tá bom? A posição inicial da flecha é 0. Mais velocidade da flecha, 24. 24 vezes t. É igual posição inicial da presa, 14, está 14 metros à frente. Mais velocidade da presa, 10 vezes t. Como eu quero achar o t, esse 10t que está com sinal de mais, eu vou passar para o outro lado com sinal de menos. Então, do lado esquerdo eu tenho 24t menos 10t. Do lado direito está 14. 24t menos 10t, galerinha, 24 menos 10 dá 14. 14t igual a 14. O 14 multiplicando eu passo dividindo. Olha. Então, o tempo vai ser 14 dividido por 14. E isso vai dar 1 segundo. O gabarito é 1 segundo de fato, que está lá na letra B. Percebe que isso aqui me exigiu todo um tempo, calculando e tudo mais. Isso aqui é o jeito tradicional, é o jeito criterioso, burocrático. Agora vem a manha do gato, a malemolência, que é usar velocidade relativa. Onde é que eu uso velocidade relativa? Sempre que eu tiver dois corpos em movimento. Aqui eu não tenho dois corpos em movimento? Flecha e presa? Quando eu tenho um corpo só, eu jogo ΔS por ΔT e já era. Por que eu não fiz ΔS por ΔT aqui? Porque eu tenho duas velocidades, eu tenho dois corpos, isso dificulta. Então, a malícia é usar velocidade relativa. O que é isso? A flecha, galerinha, acompanha aqui. Se tu prestar atenção, tu vai entender. A flecha tem uma velocidade igual a 24. A presa tem uma velocidade igual a 10. A flecha, em relação à presa, tem que velocidade? Pensa comigo. A flecha tem 14 unidades de velocidade a mais que a presa, concordam? Aqui não é 24 e aqui não é 10. É como se eu mudasse o meu referencial. Imagina que eu considero a minha presa agora parada e a flecha, com relação à presa, ela tem 14 metros por segundo. Percebe que eu fiz uma subtração das velocidades. 24 menos 10 é 14. É como se eu fosse lá para o referencial desse cara e no meu referencial eu sempre estou parado. Esse aqui vai ter uma velocidade relativa. A flecha em relação à presa tem 14 metros por segundo. Aí eu faço ΔS por ΔT, né? Velocidade ΔS por ΔT. A velocidade relativa é 14. O ΔS é 14 dividido pelo tempo. Quando eu fizer as mudanças aqui, ΔT vai ser 14 por 14, que dá 1 segundo. Olha como foi uma conta bem mais direta, bem mais simples. Só usando o conceito de velocidade relativa. Galerinha, sempre que eu tenho corpos que estão se deslocando na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa é a subtração das velocidades individuais. Se fosse no sentido contrário, olha, em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma. Por isso que quando tu está numa estrada e um carro cruza o outro, tu tem a sensação de que foi muito rápido. Meu irmão, quase que eu morria. Às vezes nem era. Às vezes tu tá a 40 por hora e passou um caminhão a 40 por hora. E a tua sensação é de que foi muito rápido. Por quê? Porque quando eu estou indo em sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma das velocidades. É como se esse carro em relação a esse estivesse se aproximando mais rápido. Por que mais rápido? Porque está um indo em direção, olha, no sentido do outro. Aqui a velocidade relativa seria a soma. Como nessa questão os dois estão no mesmo sentido, então a velocidade relativa aqui é a subtração, tá? Jeito tradicional de resolver, usando o sorvete, igualando as posições. Jeito da malícia, usando velocidade relativa. Dá uma estudadinha nesse tópico de velocidade relativa, que ele te ajuda muito nas questões, tá? Deixa eu falar com vocês ali no meio. Deixa eu ir pra cá. Povo,
Presta atenção que agora é a hora da revisão, como dizia o antigo Telecurso 2000. Vocês não pegaram isso. Pegaram não. Eu tô ficando velho demais, rapaz. E olha que eu nem sou tão velho assim, mas já tô ficando velho. Então, olha, aula de hoje, movimento uniforme. O que é que tu tem que lembrar? No movimento uniforme, a velocidade é constante, não tem aceleração e sorvete é a posição. Lembra dessas três coisas. Velocidade constante, não tem aceleração e a posição é o sorvete, tá? Esses três tópicos tu pode colocar em um post-it, rapaz. Bota num post-it e cola no teu caderno para tu lembrar de movimento uniforme, tá? Semana que vem o cronograma de física vai estar continuando com movimento uniformemente variado, que é o assunto central da cinemática. Lembra que eu disse que os dois mais importantes são esse que a gente viu hoje e o próximo? Fica de olho que eu não estou mentindo não. O cara de hoje e o da próxima semana são os mais importantes dentro de cinemática, tá? Se teve dúvida, se quer... João, quero tirar uma dúvida aí contigo, como é que eu faço? Manda um alô lá no Instagram, não deixa de me seguir lá, tá? Que é o Exatas com o João, que sempre fica aí embaixo na tela, ó, Exatas com o João. Fala comigo lá a gente consegue conversar, você manda suas dúvidas e eu, quando tenho um tempinho, tô sempre olhando lá o direct para falar com a galera. Não deixa de curtir a aula aqui no YouTube, não deixa de se inscrever no canal do Acelere. E eu vou até ser um blogueiro melhor. Ative as notificações também, né? Porque às vezes você esquece. Eita, eu não sei quando é que tem aula, Jesus. A aula sai quando? Amanhã é aula de quem? Se você ativar as notificações, sempre que tiver passando a aula, vai ativar lá no seu celular, vai mandar mensagem. Eita, meu Deus, a aula tá passando porque o celular avisou. E eu sei que a vida é muita corrida, muito corrida. A gente se esquece de tudo. Então bota as notificações também, que as aulas vão chegar para vocês, beleza, povo? Beijo no coração. A gente se vê na próxima semana. Desce a lenha nos estudos que eu quero ver essa cabeça raspada e essa sobrancelha na metade no fim do ano, hein? Beijo no coração, povo. Até mais. Fui.